Olha, gostei, você fez um roteiro desde quando a gente começou a ser reconhecida como gente. É, Muito bom. uma evolução. E daí também, aí uma evolução também da licença maternidade. Boa. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Eu nem sei quem tá atrás de mim. Parece a Mari. Nossa, a Lila tá com uma cara tão de sofrida. Tá Parece a Lila. atrás. É isso. A gente tá com plateia hoje. E São os cachorros. esse é o Para Praxis, um podcast feito por dois estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e muitos surtos. Até porque se a mulher não tá fácil ultimamente, né? Nem um pouco. Enfim. Estamos com a Nicole mais uma vez aqui. Obrigada por ter voltado. Ai, por nada. Mas se apresente de novo, porque tem gente que pode não ter visto o outro episódio. É a primeira vez que vê você por aqui. Fica à vontade. Tá bom. Eu sou Nicole Pimentel, sou advogada na área civil e propriedade intelectual. Também sou bailarina, também sou dona de casa, também pinto artista, né? Faço, não é quadro, mas enfim, no final eu ia mostrar o que é. Faz arte. Sou mãe de pet. O meu marido fica doido, porque ele fala que eu não sou mãe de pet. E aí, se você não viu minha primeira participação aqui, primeiro assista esse vídeo e depois você corre lá para assistir também, não vai perder esse daqui, né? E é isso aí, estamos aqui hoje para falar um pouquinho da evolução dos direitos da mulher de uma forma mais pincelada, assim, né? Não dá para aprofundar tanto quanto a gente gostaria. Exato. Até porque assim, né? A gente tem que lembrar que os direitos conquistados pelas mulheres, ele é uma coisa muito recente na história, né? Eu não pesquisei exatamente a data, mas lembrando que a gente está fazendo esse mês trazendo mulheres para conversar, porque eu acho que é importante também a gente ter esse lugar, né, de mulheres, falando sobre mulheres, até porque desde que o mundo era mundo, ser mulher nunca foi fácil. Né? Nunca foi fácil. A mulher ela sempre foi julgada pela postura dela, pela posição dela. Na época de mil e talalá, nós éramos queimadas nas fogueiras, só porque a gente sabia fazer um chazinho de erva. Então, assim, a gente tem todo esse lugar, né, que envolve a mulher. E desde o ano passado, nós vemos um número muito crescente de feminicídios acontecendo, violência, né, de todas as formas, porque a gente tem que lembrar que o matar não é o começo. Exatamente, matar já é um estágio final. Exato. E a pessoa ela pode sofrer violência de muitas formas. Ela pode sofrer uma violência psicológica, financeira, emocional e tudo mais, né? Então a mulher ela tem muito esse lugar em que a gente precisou de leis para garantir os nossos direitos. E são leis que elas surgem a partir de movimentos, né? Então, hoje as pessoas reclamam muito dos movimentos feministas, né? Mas são justamente eles que tornaram possível a obtenção de outros direitos. O principal deles é o direito ao voto, né? Exatamente. Que a partir do direito do voto, que acontece lá em 1932 aqui no Brasil, novas leis vêm acontecendo, porque se a mulher vota, ela vota naquele que representa ela. Sim. Então começam a surgir a voz feminista começa a ter uma personificação no Congresso e tudo mais. E é a partir daí que a gente começa a perceber uma melhor, ou quase, proteção dos direitos das mulheres. Sim. A gente teve muita evolução, isso não podemos negar, né? Teve muita coisa que correu aí por baixo da ponte, mas tem uma frase, eu não lembro se é da Bell Hooks, eu não lembro de quem que é essa frase, mas fala-se, né, que toda vez que acontece alguma coisa, o direito da mulher é questionado. Então, por mais que a gente conquiste tudo isso, não é Bell Hooks isso?
Simone de Beauvoir, Hum, é dela. E por mais que a gente conquiste os nossos direitos, né, eles estão sendo sempre questionados. Sim. é. Como tanto que você falando do direito ao voto, Uhum. a gente volta aí alguns meses atrás de pessoas questionando, por exemplo, o direito de pessoas pobres votarem. Porque pessoa pobre que recebe um benefício do governo não teria um direito de voto, que é um absurdo. Exatamente. E para isso retroagir para o direito da mulher votar, É rapidinho. é 2 minutos, né? Então, vamos lá. Sabe que até na antiguidade a gente não tem tantos autoras mulheres, né? É mais autores homens. Então tem Shakespeare, tem um monte de autor de música, então Mendelssohn, Beethoven, Mozart, não sei o que. Se eu não me engano é Mendelssohn, que é compositor erudito. Uma as músicas não eram todas dele. Uma boa parte eram da irmã dele. Mas aí ela não poderia publicar em nome próprio, tem que publicar em nome do irmão. Shakespeare também tinha uma irmã que também tinha um poder literário, mas que não podia assinar com o próprio nome. Tem um outro autor, que eu não me recordo quem era, que a esposa era quem fazia Dostoiévski. Era a esposa, se não me engano, que ela escrevia ou revisava os textos dele. Escrevia e revisava. E ele publicava. Recentemente, né, ficou muito famoso aí nas redes sociais o Albert Einstein e a ex-esposa dele também. Sabe que pode ser que a teoria da relatividade não saiu 100% do Einstein, e sim da ex-esposa. Sabe quem que eu descobri que passou por um rolê desse? O George Lucas. O Star Wars. Esses dias também eu vi no Instagram. É isso mesmo, que ele fez um filme medíocre, que o Star Wars ele apresentou para vários diretores, assim, tipo, muito... E ela que transformou o rolê. Eu ia falar que não ia tão distante assim, mas é um pouquinho diferente. É o lado de que uma mulher escreveu o livro, mas teve que colocar um pseudônimo masculino. Isso vende muito, Pra ter um grande sucesso, né? Que foi a J.K. Rowling. É verdade. Ela não colocava o nome próprio. Ela colocou o pseudônimo masculino pra pseudônimo, eu esqueci o nome que coloca no livro, pra poder ter sucesso, porque senão não ia ser publicado. E não tá tão longe assim. Né? É um negócio. Anos 2000. É uma situação da nossa era, né? Da nossa. Sim, exato, da nossa geração. Tem muito. E daí, se a gente vai num campo de criação, mais para minha área, né, de propriedade intelectual, as pessoas ficam incrédulas quando falam, nossa, uma banda, eu gosto de rock e heavy metal, nossa, uma banda só de mulheres. Até que para uma mulher ela toca bem, né, essa coisa. Falaram muito isso quando trocou pra cantora do Linkin Park, né? É verdade. É verdade. Porque a minha visão sobre isso. A mulher, ela está num lugar onde ela precisa cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, desde criança, ela é ensinada a fazer as tarefas domésticas. Onde sobra tempo para ela aprender a tocar uma guitarra, um piano, ou para poder aprender a desenhar e ser uma artista plástica, por exemplo. Onde que ela consegue fazer isso? Já o menino não, ele tem esse poder, ele é incentivado a tocar guitarra, bateria, porque não, o menino precisa ter alguma atividade para gastar energia. Vai lá lavar a louça, você vai gastar energia também. Mas é o que a gente fala não é dispositivo de gênero, é performance de gênero, né? Porque quando a gente para olhar, antigamente não existia atividades de homens e atividades de mulheres. E aí, o que eu vejo que é paradoxo, assim, é costura. Costura é dominado por mulheres. Quem são os maiores estilistas do mundo? Homens. Homens. Gays. Cozinha. Incentivados
cozinha, é incentivado as mulheres fazerem cozinha, trabalhar na cozinha. Quem são os maiores chefes? Homens. Inclusive, a cozinha é o ambiente mais tóxico pra mulher entrar, porque ela tem que lutar para um caramba pra ser o melhor chefe. Aquele filme Ratatouille fala muito disso. Sim. E é um filme infantil. Uhum. Né? É engraçado esse negócio no filme infantil mostrar como que a mulher ela é discriminada num ambiente que tecnicamente ela foi ensinada a estar na cozinha. Mas pode ver, o MasterChef são 2 apresentadores Homens e uma mulher. Porque não inverte. Desculpa, mas isso. Por que não inverte, né? Esse número? Outro dia eu me peguei pensando nisso e falei, por que a gente tem tanto esse negócio a gente que tem que estar na cozinha, a gente que tem que fazer costura, não sei o quê. Mas quem ganha o crédito disso tudo não somos nós. Aí, E daí, assim, é arte. Arte, por exemplo, é um negócio... assim, a mulher ela tem mais a sensibilidade disso. Então, por que não temos tantas pintoras mulheres do que homens? A gente não é incentivada a traçar esse caminho. Na verdade, a gente não é incentivada a ter hobbies. A ter hobbies e nem a sair daquilo que foi imposto socialmente pra gente, que era o lugar de mulher, né? Uhum. A gente ouve muito isso, lugar de mulher. Então... Tem gente que fala, né, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Na frase, soa muito bonito. Uhum, mas na prática a gente sabe que não é assim. Não é. Então, daí a gente parte também para a tecnologia. Quando a tecnologia da informação começou, os analistas de TI e tudo mais, eram muito mais dominados por mulheres. Porque a mulher existe o estigma, né, de que ela que tem que cuidar da base, assim. Então, a enfermeira, por exemplo, dá os cuidados e tal. E o analista de TI tinha que ter esses cuidados para poder gerir lá as coisas. Quando perceberam que a TI tinha um alto potencial de crescimento, não, peraí, acho que aqui é lugar de homem e não de mulher, porque vai ter um grande boom de tecnologia, então vamos trazer mais homens para tirar essas mulheres aqui. Hoje, você vai numa faculdade de tecnologia, é massivo homem. E você vai numa faculdade de enfermagem, da área de saúde em geral, massivo mulher. A nossa sala mesmo é uma sala muito feminina. Muito. A sala da Geisa, que esteve com a gente no episódio passado, também é muito feminina. E você vai para o odonto mesmo, odonto é uma área... faculdade no geral, a gente sai no intervalo, só uma mulher. Aí temos também, na área de saúde, aqueles que vão ter um alto renome, né? Também são homens. Na minha pós em PI, a gente fez um trabalho sobre as patentes e a questão do gênero. E daí a gente foi fazer um levantamento sobre as mulheres que estão aí no ranking de pesquisadoras. Naquela época, em 2023, a gente já tinha visto o nome da doutora Tatiana Sampaio, que está aí no hype agora. Sim. Inclusive, está sendo muito massacrada agora, né? Sim. Porque ela é boa no que faz, e aí as pessoas homens, e até algumas mulheres, né? Porque se a gente é tão enraizado o negócio que até outras mulheres criticam esse. Então, nesse trabalho, a gente conseguiu verificar, e daí que me levantou essa questão. Por que mulher não é tão incentivada a desenvolver patentes, a criar arte, ser a diretora foderástica que poderia existir? Porque elas estão em casa fazendo os afazeres de casa, né, para poder
dar para o homem as condições. A gente tem muito isso, a gente consegue ver muito isso nitidamente quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, né? Que os homens vão para o fronte de batalha, as mulheres estão em casa, elas estão ali no lugar de fala delas, né? No lugar estrutural delas, que é dentro da cozinha, a cozinha dos filhos, lá. E elas são obrigadas a largar a casa para ir trabalhar, para mais uma vez dar a retaguarda ao homem. Para fazer arma, para fazer filho. Tem um filme sobre a Segunda Guerra que são as mães da guerra, algo assim o título. São mulheres alemãs que, em sua maioria, são a favor do Reich. E aí, só que tem uma personagem lá, que é a principal, né, que ela não é a favor, só que ela tá lá para sobreviver. Só que ela não tem as características arianas. Então, ela tem os cabelos escuros e não tem a medida do corpo. E no filme mostra muito isso, que eles pegam as mulheres que estão aptas a procriar, porque eles querem a raça pura. Eles querem a raça pura. Então, para poder ter a raça pura, preciso conseguir que as duas partes sejam puras. Então, essa moça em si, ela não está escalada para poder ser mãe dos generais. E é um negócio absurdo. Eles fazem lá a contagem de tempo, né, do período fértil. Então, são todas mulheres jovens. As que estão aptas a ser mães são as loiras, de olhos azuis, com as medidas, eles fazem medida da orelha, do nariz. Você sabe que no Brasil isso aconteceu, né? Eu acho isso tão louco que o conto da Aya é mais ou menos assim, criado. E parece que isso nunca vai acontecer, ou nunca aconteceu. Isso já aconteceu e é muito provável de acontecer de novo. Exatamente. Você sabe que no Brasil isso aconteceu. Até por conta da queda de fertilidade. Sim. A Coreia do Sul está sofrendo muito com... O mundo está ficando muito velho. Porque nem todas as mulheres estão querendo ter filho mais, né? Hoje eu vi uma jornalista falando: nós mulheres somos a solução para o mundo. Se a gente falar não, mas assim, a gente tem que se unir. Né? Não é um negócio, eu vou falar não, mas aí vem um cara aqui e me... Bom, levando em conta que ser mulher não é a coisa mais fácil nessa vida, como que a gente garante nossos direitos? Bom, eu vou elencar aqui um breve histórico assim das leis mais que eu achei mais importante assim trazer. Existem outras, tá? Não... Mas é que dentro da trajetória, não esgota, né? Mas é que dentro da trajetória elas são importantes, né? Que ramificam, né? Então não esgota, existem outras. E falar assim, hoje a gente tem essa questão, o feminicídio está muito grave, precisa de leis. Existe lei. O que não existe é política pública. O que não existe é estrutura para se cumprir essa lei. Exatamente. O que não existe é política pública. Né? Então, a lei existe. Quantas mulheres que não são mortas e tinha um mandato de... Como que é o nome? Nossa, isso me dá de raiva também. Como é que é o nome? Esqueci. Mas tinha... Preventiva. Contra o cara. Medida preventiva. A menina mesmo, que foi assassinada no Golden Shopping essa semana, ela tinha uma medida protetiva. Então, mas veja, até que ponto a medida protetiva funciona para um lugar de periferia? Posso ser muito honesta? Para mim não funciona, independentemente de periferia ou não. Eu acho que quando você começa a subir a escala do dinheiro, eu acho que é pior ainda. Porque a gente está vendo essas últimas semanas tudo que anda acontecendo. O desembargador que liberou o cara lá, porque eles já tinham um convívio de família, já era um núcleo familiar. Exato. Você começa a ver escândalos, por exemplo, que nem esse do Banco Master, que o cara tinha um esquema de matadores de aluguéis para poder
né, resolveu o problema dele, você começa a seguir o rastro do dinheiro, Piora a coisa. eu acho que a coisa vai piorando. É que Começa a tudo se aquilo que encobrir. é veiculado na grande mídia é muito mais o que está na periferia, para esse tipo de situação. É aquela história, né? Que nem o da menina do Sim. shopping. Divulga Agora, se não acontece 10. Agora, o do Banco Master só está acontecendo agora porque está envolvendo muito, muito político. E muito político de direita, assim, que está lá Sim. e batendo no peito falando que o problema é a esquerda, não é. É quem tem dinheiro. É onde está o dinheiro. Infelizmente, você seguir o rastro do dinheiro. Né? É triste dizer isso, mas Ontem eu estava vendo uns livros que eu tenho, daí eu peguei o Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau. Eu li muito na faculdade, inclusive é um dos... naquelas folhas anteriores... Sem livros... Não. A citação que a gente faz, né? Aí é assim... Dedicatória. Não é dedicatória, tem outro nome. Você faz uma citação de algum autor, né? Aí, beleza. Eu estava vendo lá, é assim... Toda justiça vem de Deus. Mas se a gente soubesse ouvir a justiça de Deus, a gente não precisaria de leis. E é isso, a gente precisa da lei para poder convivermos em sociedade. Então, aí a gente tem o direito ao voto, que eu já falei, né, de 1932, Sim. que foi um grande movimento feminista para poder autorizar que a mulher tivesse o direito ao voto, algo que hoje para a gente é básico. Isso não tem nem 100 anos. É verdade? Não tem nem 100 anos? Não tem nem 100 anos. Tudo que eu vou falar aqui não tem nem 100 anos. Ou seja, minha bisavó não votava. Exatamente. E aí, em 1962, um pouco antes do golpe militar, né, temos o Estatuto da Mulher Casada, que é aquela situação. Até 62, a mulher precisava de autorização do homem para poder trabalhar, para poder estudar, para poder viajar, para poder ter crédito. É o conto da Aya invertido, sabe? E se a gente for trazer um pouquinho para cá, essas leis, elas caíram recentemente, não foi? Eu vou chegar nesse ponto. Tem uma outra que caiu muito recentemente, mas não é uma lei, era um julgamento, não sei a palavra certa. Isso aconteceu em... Bom, não vou dar spoiler. Não. Vamos seguir aqui. Eu sou pensadinha. E também o direito de herança. Hoje, meu filho, você virou vermelho por quê? Hoje. Tá possuído. Eu tô falando que a gente desbendeu vocês aqui pra mim. Você não tá acreditando em mim? Muita coisa. A gente só faz um corte, fala abortando. Depois de algum tempo. Depois de alguns problemas técnicos. Gente, tivemos problemas técnicos. Porque é isso, né? A vida acontece. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, eu anotei aqui também, né, o Estatuto da Mulher Casada, que é de 1962, que é quando a mulher passa a ter a autorização de poder estudar, trabalhar, o direito à herança e guarda de filhos após separação. Separação, nessa época aqui, é muito influenciado por igreja também, super mal visto. Mas... Sempre foi. Tem um livro, tá pegando aqui, chama Sintomas. O livro do Ida, não consegui terminar. Eu também não consegui terminar ele ainda, mas porque eu sou preguiçosa mesmo, eu coloquei outros na frente. Mas esse livro, ele fala muito sobre essa jornada da mulher dentro do amor romântico, né? E ela aborda muito essa questão das mulheres, muitas vezes, não se separar justamente por conta de tudo isso, né? Desse contexto todo. Porque 1962 é uma época que mulher não trabalha, né? Ela precisa de autorização do marido para poder estudar, trabalhar, então a gente já entende que, assim, numa maioria não trabalha, não temos... a lei foi promulgada hoje, amanhã não tem mulher qualificada o suficiente para poder trabalhar.
É a partir dali que começa um movimento, né, de termos mulheres E o no pior, mercado de trabalho com mais... que até hoje, se a gente for parar para pensar, a mulher ela tem uma dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Muita. Uhum. E não só a dificuldade, mas o E se salário manter também. não é tão alto. E as perguntas para você fazer numa entrevista não são as mesmas. Não, perguntam se você é mãe, se é mãe, com quem você larga as crianças, se você não é mãe, se você é casado e se você pretende ter filhos. É umas perguntas de cunho pessoal Aí, que se não você- cabem ali no... Se você vai pegar, selecionar o homem, você ainda pergunta se tem filhos, mas você não pergunta com quem ele vai deixar os filhos. Exatamente. Mas é porque realmente, né, subentende-se que o papel do filho cabe somente à mulher. Somente e unicamente. Então, direito à herança e a possibilidade de guarda dos filhos. E no mesmo ano é chegada a pílula anticoncepcional, em 62, que é Caramba, em 62? só em 62, que é uma grande revolução também, porque, imagina, Eu ouvi uma história. você não vai poder ter... Eu vou poder escolher quando vou engravidar. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, preciso pesquisar os fatos, mas foi um professor de história que disse que o anticoncepcional foi inventado na Segunda Guerra, que era usado utilizado como uma arma para que as mulheres judias não tivessem filhos. Também é uma possibilidade. Eu ouvi isso de um professor de história. Agora eu não sei se é Eu vou verídico perguntar ou pro meu se- amigo aqui. Ele não te julgará por isso. É. Mas é aquilo, né? Agora a mulher começa a decidir o que ela vai fazer com o corpo, né? Eu não quero ser mãe agora, então eu vou tomar o remédio. Mas assim, também é assim como O que, de certa forma, é um perigo. Que é bastante perigo, né? Porque os efeitos colaterais são gigantescos. Não, mas eu digo que é um perigo para a sociedade. Sim. a mulher escolher, né? Mas é o mesmo que acontece quando a gente fala do Estatuto da Mulher, que ela não precisa da autorização do marido para poder trabalhar. O mesmo vai acontecer com o anticoncepcional, porque ele é introduzido no Brasil em 62, mas não é aceito pela população mais conservadora, né? Olha, o que o Chat José fala, né? Segundo ele aqui, ela foi lançada em 18 de agosto de 1960 nos Estados Unidos, né? E marcando assim a revolução sexual. Os idealizadores foi uma ativista feminista. Então não tem nada a ver com a história. Meu professor de história estava errado. Não, mas talvez, Né? talvez algum tipo de anticoncepcional, porque faz muito sentido, né? Faz total Dar para as sentido. mulheres judias, porque se o negócio é erradicar a raça que não é ariana, uma forma de fazer isso é evitar as concepções. E assim, faz total sentido também, porque quando a gente começa a lembrar da história da medicina moderna, tem muita relação com histórias o que aconteceu na... Descobriram como é a evolução do embrião, foi... Exato, foram Inclusive, experimentos. A É. psicologia em si mesmo, quando a gente pega a história passada da psicologia, porque para quem não sabe, a psicologia ela inicia na Alemanha, né? Ela vem para os Estados Unidos depois de alguns anos já sendo estudada lá. E ela tem uma história muito feia. Começa de um ponto muito esquisito. Ela começa um pouco. Nossa, então ela, temos palavras mais legais. ela começa de um ponto muito tenebroso, assim como todo conhecimento que nós temos de medicina moderna, né? É o que eu falei, eu estudo os embriões. Se você tiver curiosidade, procura, mas prepara o estômago. Na verdade, acho que toda medicina com a mulher é assim, né? Porque tem o pai da ginecologia,
que na verdade fez um estudo em cima de mulheres escravizadas. Porque Que elas era horrível a forma como se, eles se fizeram estudo. não tem controle do próprio corpo, né? Como Que era não é, horrível, elas porque não são reconhecidas como pessoas, né? A quem era era uma escravo. sala, elas deitavam e um monte de homem em volta, né? E foram ter o reconhecimento de fazerem parte dessa revolução agora. É recente. Literalmente agora. E fizeram uma estátua delas na Eu vi parte sobre isso da no Manchete. rede social. Rede social é legal por essas Algumas questões, né? coisas. Algumas histórias, mas tem um livro do Diário de Auschwitz. O cara, ele conseguiu fazer a proeza de escrever dentro do campo de concentração. E quando ele entra no campo, ele entra com a esposa. Ele é judeu também, ele era professor, muito conhecido. Assim, e ele era muito judeu, mas muito respeitado intelectualmente, né? Tanto que ele fica no posto médico. Não é esse o nome, mas... E a mulher dele não teve a mesma sorte. Ela faz parte desses experimentos com aquele cara muito conhecido. Foi um médico de Auschwitz, que ele é O conhecido como médico doutor de Auschwitz. Eu sei que Mengele. isso, Sabe que ele veio para o Brasil, né? sim, E que ele foi parar em Diadema, né? sim. Tem até Tem uma história, tem um livro que fala sobre isso. Tem um filme que fala sobre isso, de um cara que me deu aula de vídeos. Tem. Theo Sampaio, muito, muito bom. Eu já li uma reportagem que fala sobre uma mulher que reconheceu ele e os dois se tornaram amigos, que ela era uma pessoa muito próxima a ele. E ela ajudou muito ele neste lugar. Então, aí é interessante porque conta essa questão dos experimentos que fazem com as mulheres, colocando coisas dentro das mulheres, né? Sem a permissão dela. Sem a permissão simplesmente delas. colocando, né? No fim, ele sai, ela não. Né? Então, a gente já imagina o que pode ter acontecido com ela. Vamos evoluindo aqui na nossa história, na nossa linha do tempo. No Brasil, o dia 15 de dezembro é considerado como o Dia da Mulher Advogada. Porque uma mulher, a Mirtes Gomes de Campos, ela foi a primeira mulher a ser advogada e ela foi defender uma pessoa antes de mulheres poderem estar na tribuna. Né? Então, é assim, ela se formou na faculdade, apesar de não ser muito bem visto, em 1889. Em 1902, ela defendeu uma pessoa que, assim, ninguém acreditava que ela conseguiria fazer aquilo. Ela tinha um domínio excepcional do Código Penal, né, das leis penais, e ela conseguiu a absolvição do cara que ela estava defendendo. O promotor do Estado, né, que defende o Estado, era considerado o bambambam do rolê. Imagina, ninguém ganha desse cara. Aí vai lá e quem ganha? Uma mulher. E aí, só em 1906 é que ela foi autorizada a ser advogada. Passou muito tempo entre a faculdade e não foi por falta de competência. Né? Então, o Instituto dos Advogados do Brasil, que era na época, ainda não era OAB, só reconheceu esse direito a muito custo, né? Uma luta antes ainda disso daqui, né? Ela é uma das mulheres responsáveis pelo direito ao voto. Caralho. É foda, né? Foda. É Bom, pesado. aí, vamos evoluir aqui no tempo para a gente não... Senão a gente vai ficar até amanhã conversando. Vai ficar mesmo. Bom, em 74, lá nos Estados Unidos, fizeram uma lei que era para evitar a discriminação para crédito bancário. Assim, é uma questão capitalista, né? Porque quem é que cuida das roupas e dos mercados de casa? É a mulher. A mulher precisa ir no banco. Ela tem que ter. Então, meio que isso também, né?
por trás. Assim, nos bastidores é meio que isso. No Brasil não temos uma lei assim, só que o clamor sobre essa questão e a pressão para isso acabou fazendo com que os bancos liberassem crédito para as mulheres também aqui. Então, tem conta bancária, né, tem um cartão de crédito. Isso só acontece porque lá nos Estados Unidos é como é que fala a pessoa que é a primeira? É o pioneiro. Pioneiro, obrigada. Como os Estados Unidos é o pioneiro nisso, existe uma pressão global para que outros lugares também passem a permitir que as mulheres possam ter acesso a crédito bancário. Sim. Né? Então, a gente tem isso daí lá em 74. Aí, na sequência, a gente tem a lei do divórcio. Tá. A lei do divórcio, ela foi promulgada no que a gente chama de apagar das luzes, no final do mês de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, que é um período que as piores ou melhores leis acontecem. Mas sabe porque eles já não estão de recesso? Então, essa época não é nem o recesso, essa época é no meio da ditadura. Nossa. A mulher pode, até dezembro de 77, as mulheres pertenciam e permaneciam nos casamentos. Infelizes. Mas assim, e para poder mudar o pensamento, porque era uma época que a mulher era desquitada, né? Sim. E Desquitada. tem gente que até hoje Até usa hoje essa palavra. fala. Tanto INPS como desquitada, né? Ou SIC. O SIC. Tá, a gente dessa época aí fala isso. Sim. Então, revolucionou essa questão do divórcio. Você quer divorciar? Divorcia. Mas aí tinha que primeiro separar para depois fazer a conversão em divórcio. No meu escritório, eu tenho um processo de uma pessoa que ela era casada e tal, e em 91 ela fez a ação de separação, porque até então tinha que primeiro separar, 2 anos depois você convertia em divórcio. Desde 2012 não precisa mais, você divorcia de uma vez. Só que o cara sumiu. E ela começou um relacionamento com uma outra pessoa. Só que o estado civil dela é separado. Não é união estável ou nada. Não é divorciada. Agora é divorciada porque a gente reverteu isso daí. Mas o cara sumiu. Mas quando tá separada, é só separação de corpos? Judicial. Daí, no caso dela, ela fez... É assim, antigamente, antes de 2012, se a pessoa se separasse, comprovasse que estava separada separação de corpos, há mais de 2 anos, poderia fazer direto o divórcio. Tá. Se não, teria que fazer a primeira ação de separação e depois converte no divórcio. E aí, a questão dos bens, que tinha uma controvérsia aí, porque se você só está separado, você ainda pode ter direito à herança. Por isso que também acabou, chega. Quer separar? Separa. Separa não, divorcia. Divorcia, acabou. Desde 2012. Meu pai. Que é direto. Você se assustou com tudo isso e eu tô assustada. Não, vocês vão se assustar ainda mais. 2012. Não, mas é justamente isso. Eu tô meio assustada. Eu tô assustada com essa questão da separação e o desde 2012. né? Você não tem nem 15 anos. Não. É tipo aquela outra lei Não tem uma que é pior, gente. do... Ai, caramba. Que é desde 2016. Lei da questão de honra lá, que você pode apoiar. Verdade, né? Hum? Se você provar a defesa da honra. Defesa da honra. Que é desde 2016, que é uma série de vigor. Tem o adultério também, que foi até pouco tempo o adultério, que é a traição, né? É verdade, tem um Era adultério. considerado como crime também. É verdade. Gente, até 2002, é que, assim, tem aquele negócio da lei não pega mais, né? Os hábitos também vão... Mas até 2002,
Se você entrasse com uma ação, o homem entrasse com uma ação falando assim, olha, eu quero anular meu casamento porque ela não é virgem. Ele Podia. poderia. Ele poderia. 2002. Eu lembro que quando eu comecei... Todas nós já éramos nascidas. eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, a primeira faculdade, foi quando mudou o código. E daí a maioridade passa a ser 18, não mais 21. Isso, que foi em 2003. Que A eu peguei justamente essa transição, virada, né? que tava todo mundo ainda, tá, mas e agora? É que na época eu tinha 17 anos de idade, eu nem, Uhum. né? Para Você mim, vê, o Código Civil já tem 24 anos, porque ele é de 2002, começou a entrar em vigor em 2003. sim, Ele já tem muita coisa lá que já caiu por terra. Mas o direito digital está aí, então ele é uma das questões que existe um projeto de lei para fazer a alteração do código, né, alterar o código inteiro, ou, se for do caso, só alterar parcialmente, mas para poder incluir o direito digital. Mas uma coisa que não tem nesses projetos, até onde eu vi, os novos formatos de família. Trisal, por exemplo, Merda. poliamor não é reconhecido ainda para a lei, o poliamor, e é um modelo de família que está começando, assim, já existe. Já é real. Mas sabe qual que é onde mora o problema do poliamor? Eu sei. Na sucessão. Ah, É monetário o problema. Você pensou na. não, eu pensei na sociedade, tipo, na estrutura social. Eu imaginei que fosse monetário. É na sucessão que mora o problema. Não, eu imaginei na parte social mesmo. Assim, porque a mora o gente problema para quem é rico. Quem é pobre, Bem, na verdade, é para quem é rico. Porque para quem é pobre, não tem o que casa e um carro. Mal tem que dividir. Exato. Mas a sucessão é um dos problemas do poliamor. Mas assim, é uma questão que, se estudar, você acha uma solução para isso, né? Mas ainda assim, né? Mas é uma evolução. É que nem a gente, até 77, a gente não tinha a oportunidade de entrar com uma ação de divórcio. Eu tô chocada com isso. Porque a mulher era propriedade do homem. Porque antes dela casar, ela precisava de autorização do pai também, né? Para poder fazer o que ela quisesse. Qualquer homem que estivesse... Aí fui eu. Qualquer homem que estivesse acima dela. O pai, o marido. Não, sabe o que eu me lembro? Me vem na cabeça a história do dote. Que o pai pagava para o homem levar a mulher embora. Exatamente. Ai, gente, é difícil. Olha, em 79... Era uma venda casada. Em 79, as mulheres... Parece meu braço, é isso, né? Exatamente por isso não é venda casada. Porque é história que eu te falei do golpe do baú. Nossa, do golpe do baú também sabia. Conta. É que, na verdade, o dote era guardado num baú que ficava na frente da cama. Sabe aqueles baús que ficam na frente da cama? Então, a gente ia colocando lá o dinheiro. O dinheiro e o O chaval. dote da pessoa e o chaval lá na frente. Aí, quando o homem ia casar, o dote era entregue antes do casamento. Então, o que acontecia? A pessoa catava o baú, o homem catava o baú e aí começou a falar golpe do baú. Olha só, que nem o santo do Pauoco, né? Que nem o santo do baú. Que nem o santo do baú. Ó, em 79 só que as mulheres puderam começar a jogar futebol, de verdade. Porque lá na era Vargas, pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Esse era o slogan. Essa era a manchete. Aí a gente corta para 2026, aquela deputada, que inclusive, se eu não me engano, ela é gay. Ela fez um projeto-lei em Londrina, se eu não me engano, né? no Paraná, que não permitia mulheres trans jogarem Fazer esporte. esportes profissionais, né?
Só que o negócio foi tão mal escrito Que entrou todo mundo. que ela colocou qualquer cidadão não podia, porque quando você vai ver a lista das pessoas que não podiam, tava lá escrito mulher trans, homem trans, mulher cis, homem Eu vi. cis. blá, blá, blá. Ou seja, ela É o sabe tipo ter de lei que não consciência. pega. Exato, Ou não deveria pegar, né? exatamente. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Aí que a gente vê como que a história do preconceito ela é forte. Porque a pessoa ela não tem ideia do que seja trans e cis e ela quer parar. E você vê que em 79 que passou a poder. Então a gente tem aqui 40 anos entre a era Vargas e o poder jogar futebol. 41 anos. Mas até hoje, futebol não é coisa de menina. Agora que está sendo um pouquinho E melhor visto. se a gente pensar também que a mulher não tem tanto acesso a. Não é acesso, é tanto brilhantismo com relação à arte, à tecnologia, nos esportes a mesma coisa acontece. Não, eu concordo. Porque o problema. O outro problema que a mulher enfrenta, ela está no auge da carreira dela. É o auge da fertilidade dela. Se ela para um tempinho ali para poder seguir com o sonho, todo mundo pode ter um sonho de ser mãe. Sim. Eu não faz parte dos meus planos, Não faz parte dos meus também. mas ela tem lá esse desejo. Ela acaba com a carreira dela. Sim. Quantas que conseguem retornar? E eu queria deixar uma coisa muito Quantas? aqui clara. Marta é melhor do que Neymar. Com toda É certeza. isso. Beijo para quem não concorda. Inclusive, muito mais ética. Bom, saltamos então para 1988, que é o ano da Constituição Federal, O ano da Constituição, o nascimento do SUS. que é quando vem o SUS, Nossa. e isso acontece depois da Porque eu tive essa mesma aula que ela não lembro. 4 anos depois do fim da ditadura, né? E daí os movimentos feministas acabam trazendo muito reflexo na Constituição Federal. A licença maternidade, que eu vou falar daqui a pouco, vai ficar grande esse vídeo, tá? Mas a licença maternidade... Gente, pega um balde de pipoca e vai ver, vai se informar, vai aprender, tá? Pra quatro cacete. A licença maternidade, não existia licença de 120 dias. Ela veio a existir na Constituição, em 88. Assim como a licença paternidade. Ok. E também tem o principal, assim, não que a licença não seja importante, mas o principal, homens e mulheres são iguais perante a lei. É daqui que nasce isso. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e deveres. Mas a gente ainda tem vigente um Código Civil de 1916, antes da era Vargas, que autorizava o cara a devolver a mulher se ela não tivesse grávida, se ela não tivesse virgem. A gente ainda tem uma lei penal que trata como crime o adultério, a traição. Isso em 88. Isso em 88. Então, ou seja, a mulher e o homem eram iguais perante a lei até A página 20. a página 20. É. Até a vírgula. Mas, assim, a Constituição Federal, ela tem a pirâmide de Kelsen, né? Que a Constituição está aqui em cima. Aí vem as leis ordinárias, os regulamentos, né? Então, a Constituição estando em cima, aquilo que não é compatível com ela, de forma tácita, o tácito é não falar, e o expresso está escrito. Precisa ser anulado. Só que, assim, algumas questões precisam muito estar escrito, estampado, que nem o caso do feminicídio. Porque o homicídio, matar alguém, já é crime, desde 46, Sim. certo? Que daí previa lá de 6 a 20 anos. Sim. Simples. O homicídio simples, matar alguém. Deveria ser simples, né? Não, porque na lei penal, a gente tem o tipo simples, Tá. e daí tem as qualificações. Ah, entendi.
E daí, ou você agrava, ou Uhum. você desagrava. Entendi. Então, por exemplo, matar alguém Ah. sob legítima defesa, Não agrava. não agrava, vai reduzir e, na verdade, vai virar culposo, quando não tem a intenção Aí de você matar. faz que nem a Matsunaga, agrava porque você tentou ocultar o cadáver. Ocultar e foi com resquícios de crueldade também, porque diz que o cara estava vivo, não sei o quê. Mas assim, o caso dela é muito atípico, né, do que a gente tem aí. É diferente da Suzane Richthofen, que orquestrou a coisa toda, né? O dela foi um parricídio absurdo. Então, são situações diferentes. Então, onde eu estava aqui? No homicídio. No homicídio. Então, o homicídio usa agravantes, né? Então, se usa arma de fogo, né? E daí, em 2015, que foi reconhecido o feminicídio em caso do jeito que a gente conhece, né? E daí passou, o que era de 6 a 20, no simples, passou a ser de 20 a 40. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, assim, eu acredito que possa ser uma dúvida de muitas pessoas. O que é considerado feminicídio? Matar alguém dentro de uma situação de violência doméstica e pelo fato de ser mulher. Tá. Não, assim, eu sou um homem e daí tô aqui atirando em todo mundo e matei uma mulher por acaso. Isso é diferente de eu violentar, eu homem, né? Se eu fosse homem, violentar alguém por ser mulher e matar ela. Porque a compreensão que eu tinha era diferente. A compreensão que eu tinha era que o feminicídio, ele se enquadrava a qualquer tipo de crime contra a mulher, independentemente se ele causasse uma vitimação fatal ou não. Então, mas aí temos a tentativa. A tentativa também vai ser considerada um feminicídio. Entendi. Mas porque a gente tem a tentativa de homicídio. O mesmo vai se aplicar para o feminicídio. Tá? Mas é por ser mulher. Não por aleatoriamente, assim, se uma pessoa entrar numa padaria, for assaltar e acabar matando todo mundo. Não vai ser feminicídio, porque não, a não ser que fique demonstrado que o alvo era exatamente a mulher do cara, X. Que nem aconteceu no shopping recentemente, que é aquele caso lá, existia uma medida protetiva, que o cara não respeitou, ele não que a gente estava concordava falando aqui. com o fim do relacionamento, foi lá e desviveu a moça. Que é um absurdo, né? Cara, esse foi... O que me assusta mais... Esse final de ano e começo... Não, 2020. É que começou a pipocar muito. E não parou. E não parou, e é assim, todo dia tem uma notícia nova. E eu não sei onde isso, para mim, tem acontecido muito por conta desse movimento de homens que acha que que o feminismo ataca a masculinidade deles. Masculinidade, e é os caras que quer tirar a mulher do mercado de trabalho, quer tirar a mulher de estudar, quer colocar a mulher como parteira, né? Porque só para encher a casa de filho. E eles têm um problema de autoestima. Então, do mesmo jeito que tem crescido muito isso, tem crescido muito feminicídio, ou as denúncias, né? Você sabe que é muito subnotificado também. O ano passado, quando aconteceu aquela história da Tainara, que ela foi, né, atropelada pelo namorado e arrastada, pelo ex-namorado, né, e arrastada, eu acho que ali que me caiu muito a ficha, porque foi até o que eu comentei com a Nath naquela época, né. Foi engraçado as nossas reações, inclusive. Porque, assim, eu sempre convivi muito num meio extremamente masculino, que era o meio de carro, né? E às vezes que eu sofri com a questão de preconceito, foram com os amigos do meu ex,
que também é uma pessoa machista. Uhum. Então, até então, eu nunca tinha passado por isso, né? Óbvio, pequenas ressalvas, assim, ao longo dos anos, porque sempre tem um babaca para fazer algum comentário, Exato. né? Sempre. E foi a primeira vez que eu senti medo de homem na minha vida. É aí que eu falo que é estranho as nossas reações, porque quando ela falou isso pra mim, eu falei, mas peraí, agora que você sentiu esse medo? Ela, mas você não tá assim também? Eu sempre senti esse medo. Eu nunca tive esse medo. Saiu da bolha. Na verdade, além de sair da bolha, hoje eu consigo entender a minha posição de fragilidade. Uhum. Porque antes os homens com quem eu tinha um relacionamento de amizade e tudo mais e tal, não me deixavam expostas, não me deixava exposta. Eu não tinha essa sensação, Uhum. porque em nenhum momento eu fui diminuída por ser mulher. Então, assim, para mim era confortável, né? E eu era a única mulher praticamente no meio de um bando de moleque Uhum. que falava de carro, que saía para tirar racha, isso, aquilo, e eu no meio deles. E eu sempre fui respeitada como mulher no meio deles. Só que é a mulher de alguém. Não, Ah, nessa época você ainda não tinha. não, eu era solteira nessa época. E eu sempre fui muito respeitada por eles. Por isso que eu virei pra Nath e falei assim, cara, é a primeira vez na minha vida que eu tenho medo de homem. E me olhar e me colocar nesse lugar, e o pior de tudo, que olhando tudo isso que aconteceu, né, eu comecei a pensar em todas as violências que eu sofri, É aí que você começa a ter essa noção. porque eu nunca tive noção das violências que eu sofri. É. Oi, Mike por aqui. Precisamos dar uma pausa no vídeo, porque o episódio ficou muito grande. A segunda parte vai ao ar na sexta-feira. Até lá!